Eu quero começar essa aula fazendo uma pergunta. O que é determinação para você? Oi turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu quero comentar um pouquinho sobre o trabalho que a gente fez semana passada, dos gestos e dos sentimentos. Alguns de vocês já construíram personagem, alguns de vocês já construíram uma história, mas hoje a gente vai estudar isso um pouco mais a fundo. Então eu vou pedir para vocês pegarem um caderno, pegarem um lápis e irem anotando as coisas que eu vou falar, porque hoje a aula vai ser um pouquinho de história. Então, vamos lá? A primeira parte da aula vai ser sobre expressionismo. Como a gente já está estudando há um tempo, dá para entender que o expressionismo foi um movimento da onde participaram todas as artes. Mas hoje a gente vai focar no teatro. E antes da gente falar sobre o teatro, é importante a gente saber do contexto histórico do que estava acontecendo naquele momento. Imaginem vocês, se fechar o olho fica mais legal. Uma cidade vazia, suja, toda destruída. As pessoas passam fome. Muitas não têm dinheiro, outras dormem na rua. O frio faz com que muitas pessoas morram. E tudo isso depois de uma grande guerra. Isso era a Alemanha em 1919. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914. Na história da humanidade existiram duas grandes guerras. E as duas estão bem envolvidas com a Alemanha. Mas no final da Primeira Guerra, a Alemanha ficou muito destruída. Poderia aparecer até o Brasil na pandemia de coronavírus, né? Não sei. Talvez estivesse desse jeito, ou melhor. Mas a realidade é que as pessoas não estavam felizes, as pessoas estavam tristes, com fome e passando muitas dificuldades por causa da guerra e do fim da guerra. Foi aí que a arte começou também a se mudar. Então, num país que estava passando por tudo isso, não é estranho imaginar que a arte que vai ser produzida nesse país se pareça com isso aqui. Uma das características que focam nesse movimento também é a presença do escuro, a presença de sombra, a presença de algumas figuras um pouco macabras, mas é a realidade da Alemanha daquela época. Isso reflete muito o que o pessoal estava vivendo e sentindo naquela época. Eis que daí surgem muitos nomes e grandes artistas que são conhecidos e reconhecidos até hoje. E é isso que a gente vai estudar nesses próximos dias. Eu vou trazer alguns artistas para a gente conhecer. E eu tô começando hoje por ele, que é um dos maiores diretores de teatro que já existiram, que era escritor, dramaturgo, encenador, comunista, polêmico e revolucionário, Bertolt Brecht. Brecht foi um alemãozinho que nasceu em 10 de fevereiro de 1898, no sul da Alemanha. Olha, ele era aquariano. Ele passou muito tempo da sua vida com contato às artes feitas ali na Alemanha. Estudou medicina, mas sempre esteve próximo do teatro. Se formou como médico, mas sempre esteve próximo do teatro. Foi trabalhar na Primeira Guerra Mundial, em 1914.
como médico dos soldados. E provavelmente foi aqui que ele viu que não queria ser médico mesmo. E isso vai interferir na sua vida. Logo depois do final da Primeira Guerra, quando o movimento expressionista começa a nascer, e onde os artistas começam a fazer coisas desse tipo, como era o Nosferatu que a gente assistiu, o Brecht vai se apaixonar pelo cinema e vai mudar para Berlim, que é a capital da Alemanha. Lá ele vai conhecer artistas de teatro que vão falar que precisam de uma arte mais moderna. É importante entender que até esse cara nascer, o teatro ele era feito de uma forma tradicional, que é um grande cenário, pessoas com figurinos imensos e muito textuais, onde a ideia era o público sentar na plateia, assistir uma peça e acreditar totalmente naquilo, e esquecer que aquilo é um teatro. E Brecht é o primeiro que vai trabalhar de forma diferente, com atores sem figurino, todos de preto, mostrando apenas a sua técnica de atuação, que é mais ou menos o que a gente tá fazendo dentro de casa hoje por telas. Aí já dá pra ver que esse cara ele era ali de umas ideias revolucionárias, ele queria mudar a arte, ele queria trazer tudo aquilo que ele gostava do expressionismo também pro teatro, e ele trouxe. E aí o Brecht é conhecido por ser o criador do que a gente vai chamar de teatro épico. Ele é muito reconhecido também pelo seu trabalho de técnica com gestos, que é o que a gente vai estudar hoje, e pela sua grande polêmica em torno da política, porque ele teve um posicionamento político muito forte, o que gerou até o exílio dele da Alemanha, foi mandado embora. Mas isso não tira o mérito dele ter sido um grande escritor, diretor, encenador e o maior nome do teatro, um dos até hoje. Curiosidades: Brecht era muito fã de cinema, embora ele fosse um homem do teatro. Então, ele tem um ídolo, que é o Charlie Chaplin. Conhecem? E esse trabalho com gestos que o Brecht vai desenvolver ao longo da sua vida, ele vai colocar o Charlie Chaplin como um grande ídolo, como uma imagem do que seria o ator perfeito para o seu teatro épico. É o modelo ideal do que seria a atuação para esse teatro que ele começou a propor. Charlie Chaplin era um ator que também tinha um posicionamento político bem forte, e ele trazia isso nos seus filmes, que era um cinema mudo, então era um trabalho corporal extremamente ensaiado e muito pensado. Até o próprio Chaves seja uma readaptação de coisas que o Charlie Chaplin fazia. Quando o Charlie Chaplin trabalha os seus gestos, ele não está apenas trabalhando um gesto, mas ele está passando uma mensagem. E é isso que o Brecht vai escrever no seu livro. Quando um ator executa um gesto corporal em cena, ele não está fazendo um gesto corporal apenas, mas ele está revelando uma característica do seu personagem. E para além disso, de toda uma sociedade. Existe aqui uma intenção de dar um significado um pouco maior para o gesto corporal que você está fazendo, além do sentimento, mais para uma característica. O que é isso, professor? Nesse filme se chama O Ditador. Tem grandes influências de Brecht, mas ele é feito pelo próprio Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ele tá fazendo aqui uma metáfora a um cara que tem o sonho de dominar o mundo. Como foram muitos vilões aí da história e como também foram muitos líderes da história. O sonho dele é dominar o mundo, mas para isso ele faz qualquer coisa e erra também. Então ele mostra uma imaturidade, uma certa infantilidade. Então ele usa do gesto brincar para fazer uma referência e uma leitura sobre o seu sonho de dominar o mundo e a sua infantilidade, que vira isso aqui. Percebam que não é apenas o brincar, mas tem um contexto por cima que revela o caráter do personagem.
Isso acontece com o Chaves também. Chaves, ele é um menino que está sempre com fome. Então, toda vez que ele quer muito alguma coisa, seja brincar, seja bater no Kiko, seja ir atrás de alguém, ele está sempre mordendo os lábios. E isso revela um caráter de fome, que é um gesto que lembra sempre quando ele está com fome. Se eu pegasse o exemplo de interpretar a Elsa do Frozen, eu sabendo que a Elsa é uma personagem insegura, eu posso começar a construir o corpo dessa personagem através de gestos de insegurança, que pode ser roer as unhas, ou estar sempre mexendo com os dedos, e por aí vai. Brett vai falar sobre isso, e a construção dos seus personagens e do seu teatro de Berlim vai seguir esse caminho de técnica. Mas hoje, o que a gente vai fazer? Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, tá? Depois da aula. Mas vocês vão assistir essa cena do ditador, do Charlie Chaplin, e vocês vão tentar reproduzir essa cena do jeito de vocês. Mas pensem que o gesto corporal que vocês vão fazer depende unicamente de um significado duplo. Você vai assistir a cena e você vai ver que ele está usando ali um balão para representar o globo terrestre. Mas se você não tiver um balão aí na sua casa, como é que você pode representar esse mundo e reconstruir essa cena a partir do que você tem? Importante lembrar, o sentido nessa cena está no gesto de brincar com o planeta Terra. Então você pode utilizar disso para reconstruir a sua cena da forma que você quiser. Não precisa necessariamente ser como balão. Isso foi o que o Charlie Chaplin fez no trabalho dele enquanto ator. Mas e o seu trabalho enquanto ator? Como é que o seu ditador brincaria com o planeta Terra? Ou com o Brasil, né? Depende do jeito que você quiser interpretar isso. Bom trabalho, boa reconstrução. Tamo junto, é nóis. Um beijo.